Eu acho que o escritor é, acima de tudo, um observador nato. Isso eu acredito. E aí vai como ele quer transcrever essas observações. Alguns optam por virar cineastas, o outro pintor, tudo, e alguém resolve escrever. Eu acho que são mais erros do que acertos. Escrever, que segundo Drummond já falaram, escrever é reescrever. E essa reescrita é o que consome boa parte do tempo de um escritor. Não necessariamente a inspiração para a literatura vem dos livros. Acho que pode vir de um cinema, de um filme, pode vir de uma música, ou simplesmente do diálogo que está rolando na mesa do restaurante ao lado, da pessoa que se senta do seu lado no banco de ônibus. A referência está em qualquer parte. O microconto foi uma descoberta a partir de uma oficina literária que eu participei, coordenado pelo Marcelino Freire. Ele tinha organizado uma antologia, né, os 100 menores contos brasileiros, e aí o primeiro exercício da aula era fazer um microconto para a próxima semana. Eu fiquei fascinado com o gênero e pela maneira de se escrever em publicidade. Eu já tinha essa facilidade de síntese, até mesmo também com o lance da poesia. Então foi algo que, nessa semana que teve entre um exercício e o outro, surgiu o livro praticamente inteiro. Eu só acredito nos escritores e artistas que tiram as coisas do lugar. Você tem que tirar as coisas do lugar. Eu gosto daqueles artistas que desdizem, né? Aqueles artistas que nos colocam em choque, né? Eu não gosto de filme, por exemplo, que eu vou lá e saio mais vazio do que um saco de pipoca. Eu gosto de filme que diga aquilo que eu não sei. Eu gosto do poeta que diga aquilo que eu não sei, entendeu? Então, nesse sentido, a arte por si só é uma conversa, uma discussão, né, transgressora mesmo. Tem que desdizer. Ao todo, para o livro foram uns 300 microcontos, mas nessa semana, entre o exercício e a entrega da outra aula, eu fiz uns 80 e já tive toda a ideia do projeto gráfico do livro. Eu levei praticamente o livrinho pronto para a turma ver, e aí foram mais 2 meses de escrita e seleção para chegar nos contos que estão no final do livro. Na verdade, está na 4ª tiragem. A primeira tiragem foram de 500 exemplares. Eu fui fazer mesmo só para distribuir entre amigos e familiares. E aí deu mais certo do que eu esperava. Em 1 mês e pouco já tinha acabado. Eu tive que fazer uma nova tiragem. 500 achando que era só um fogo de palha. E aí vendeu também rapidinho.
E aí eu fiz mais 2 tiragens depois de 2.000 exemplares cada uma. E até hoje já são quase 3.500 livros vendidos. Não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não pode ser que não é o que. O título veio muito dessa expressão que aqui em São Paulo a gente usa bastante, né? 2 palitos, ser rapidinho. Quando eu fiz esses 80 microcontos lá para aula, eu falei, poxa, isso daqui é um material já para um livro, né? Eu falei, pô, é o livro mais rápido de se ler. É um livro 2 palitos. Aí na hora que veio 2 palitos, já, ao mesmo tempo já veio a ideia da caixa de fósforo, do formato, e se resolveu tudo ali, né? O título foi o grande start da concepção gráfica do projeto. O que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. Que não é o que não pode ser que não é o que não pode ser. Eu sou responsável por praticamente tudo, assim. Tive ajuda de bons amigos, né? O Stefano, que fez a fotografia dos palitinhos, e o Fábio Moran, que fez o site, mas o resto do processo é responsabilidade minha, assim. Eu pensei como seria o design da capa, tudo. Aí eu compro os fósforos, eu tiro os palitos, coloco o livrinho na caixa, etiqueta, coloco a etiqueta nova e depois eu saio ligando para as livrarias, distribuo. Sou responsável pela planilha de Excel depois das vendas, sou eu que respondo os e-mails do site para vender. Toda manhã passo no correio para despachar os livros que foram comprados. Então, é um processo artesanal e manual. Eu falo que todo livro tem a mão do autor ali, porque todo livrinho que chega às pessoas, com certeza eu fiz alguma coisinha ali. Pode criar amizade, pode criar amizade, pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Sei que sei que não é. Nunca tinha pensado nisso, não. Eu acho que eu sou, pelo contrário, eu tenho quase 200 mil palitos de fósforos lá em casa esperando um destino, né? Então, não sei se eu sou tão ecologicamente correto, assim. Mas acho que ter essa preocupação ecológica pode ser algo interessante no mercado editorial, com papel alternativo e outras formas de utilização, né? Até tem um projeto muito bacana que é da Dulcinea Catadora, que faz livros a partir de material reciclável, com papelão e tudo. Ela transforma o lixo e o papel usado em livros muito bonitos, assim, são realmente objetos de arte. Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem, homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa, cara é o nome do rosto, fome é o nome do moço, homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil, corpo é o nome do morto, homem é o nome do outro, algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem. O livro, além dos microcontos contidos nas páginas, ele tem despertado histórias, eu acho que até mais curiosas do que as que estão ali. Então teve história de pessoa que levou a caixa de fósforo enganada para um churrasco e chegou lá, não tinha fogo para fazer o fogo. De uma menina que tirou o livrinho para ler no ônibus e o senhor do lado virou para ela: senhorita, desculpa, mas aqui não pode se fumar.
pessoa que foi revistada achando que estava levando alguma coisa e no final era um livro. E as empregadas, as domésticas que insistem em tirar da prateleira de livro e colocar do lado do fogão. Isso é um fato recorrente com muitas pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto de interesse que o microconto desperta nas pessoas, porque elas até então duvidavam que poucas palavras poderiam dizer tanto, sabe? Eu gosto de vez em quando ir à livraria que está vendendo um livrinho, fico lá meio de butuca assim, só para ver a reação das pessoas diante dessas histórias. E elas começam a ler e falam: nossa senhora, eu conseguiu falar tudo isso em tanto pouco. E assim, eu ainda uso muitas palavras, se for ver. Tem microcontos com apenas 6 palavras, sabe? Então você vê que o exercício da síntese pode chegar até um extremo. Aí que você vê o poder da palavra realmente, que ela é capaz de despertar muito mais do que se imagina, né? Mas sem dúvida, assim, o leitor é fundamental no microconto. De novo, ele é 90% do livro. Então acho que o livro é pequenininho assim, o resto é do leitor. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. O cotidiano é o ponto de partida para se escrever. A observação de um fato novo ou banal e depois a escolha das palavras certas para contar aquela história de uma maneira mais curta possível. O que eu digo é que o microconto é 10% apenas da história. O resto é o leitor que vai completar na sua imaginação, né? Então, o microconto pode ser o início da história, pode ser o meio, pode ser o final, pode ser parte alguma, né? O leitor que vai decidir como que aquela história teria iniciado, ou terminaria, ou como seria o desenrolar dela. É só uma faísca mesmo da história, né? É um lapidar, assim, um treino de chegar às palavras mais fortes, às palavras exatas ali e cortar tudo que não é necessário ser dito. Uma vida inteira pela frente, a bala veio por trás. Mas quem que tinha uma vida inteira pela frente? Jovem? A imaginação, acho que em toda a literatura é fundamental para o leitor, porque através das palavras você consegue construir imagens, você lê sobre um personagem, você não sabe qual é a cara dele, não está lá tudo, mas você imagina no seu rosto. Tanto é que esse é um grande motivo dos livros adaptados para o cinema, nem os filmes trazendo uma frustração para as pessoas, porque você lê o livro, você imagina uma coisa, na hora que chega na tela, foi como o diretor imaginou e não como você tinha imaginado, né? Mas no microconto isso eu acho que ainda é exagerado, né? Porque é o contrário, você diz menos para o cara imaginar mais, né? Você incentiva a imaginação dele ao extremo. Olá! Queria escapar do pirata negro, não é? Pro navio! Pro navio! Escolha, filho, se tornar pirata como nós ou ser atirado aos tubarões. Eu sou extremamente criticado por ser um cara que fala pouco. Na minha microbiografia do livro, eu digo que eu sou um cara de poucas palavras. Eu falo baixo, falo pouco e também na hora de escrever eu tenho uma certa dificuldade em fazer textos mais longos. Então isso de ser objetivo, de ser prático,
Eu acho que sempre permeou a minha vida essas características. Eu trabalho em hora comercial e boas horas extras como publicidade, né? Até altas horas da madrugada muitas vezes, finais de semana e tudo mais. E aí eu costumo falar que da meia-noite às 3 eu trabalho como um escritor, tento fazer meus projetos, ter minhas ideias e minha rotina de leitura. Quando eu comecei a escrever, a mexer com poesia visual, eu tinha o Leminski, que era um cara que eu admirava muito pelos haikais e pelas outras propostas. Tem um outro curitibano também que chama Falêncio Xavier, que é um escritor que tem um jeito de narrar totalmente diferente, que ele mistura recortes de jornal e outros recursos gráficos com a narrativa. E a poesia concreta, principalmente, eu falo que foi o meu grande start para isso da interação da palavra, a imagem, em diferentes formatos. E o primeiro livro que eu comprei do meu bolso, que eu falei, comprar um livro, foi do Arnaldo Antunes, que é um livro de poesia concreta, visual e experimental, assim. Então foram fundamentais na minha formação. Nunca me senti muito especializado, assim. Eu faço poesia, faço música popular, faço alguns trabalhos visuais, gráfico-visuais, tudo isso. Eu acho que o que amarra, de certa forma, essas atividades todas é o trabalho com a palavra. Tudo que eu lido envolve um trato poético com a palavra, seja a palavra cantada nas músicas, seja a palavra para ser lida num livro, ou numa camiseta, ou num outdoor, num cartaz, ou em outro suporte qualquer, seja a palavra em movimento na tela de um vídeo, como fiz no vídeo Nome. Então, sempre existe mais ou menos esse porto seguro de onde eu me aventuro para a linguagem mais visual, mais musical e tudo isso. Os dois estilos se baseiam na síntese, mas a grande diferença entre um e o outro é que o haikai trabalha com a lírica, com as metáforas, com as figuras de linguagem, e o microconto tem que ter uma narrativa, ele tem que contar uma história. Ele pode ser um pouco mais lírico, pode ser um pouco mais poético, pode, mas no final ele tem uma história. Você sabe que aconteceu algum fato ali. E o haikai, de vez em quando, é só uma contemplação de alguma situação ou de algum acontecimento, mas não é necessariamente uma narrativa. Eu estou terminando o projeto gráfico de um novo livro, que foi baseado numa instalação que eu fiz para a Mostra Sesc de Arte. E ele é todo baseado nesse problema que a gente convive hoje diariamente, que é o trânsito. Então, todos os microcontos refletem um pouco desse mundo, quanto a gente está preso no congestionamento, nesse universo que é ali que a gente passa. Esse projeto foi bem bacana, que primeiro o Sesc me procurou pelo livro, né? Eles queriam comprar uns exemplares para distribuir como souvenir na mostra. E aí perguntaram se eu tinha um outro projeto, eu tinha uma ideia vaga do que eu queria de uma instalação que eu gostaria de fazer. E eles foram receptivos, falaram, vamos fazer, vamos colocar de pé isso. E aí eu tive um mês para uma ideia simples se transformar. Uma instalação que era um painel de 4 metros de comprimento por 2 de altura, que simulava um mapa de rua. Tinham 50 carrinhos em miniatura fixados, formando um congestionamento. E em cima, no teto de cada carrinho, tinha um microconto
contando mais ou menos o que cada um está passando naquele momento de congestionamento ali, o que está pensando, enfim. O livro é um livro mapa e vão ter um lançamento, vai ser de um modo diferente, o site vai ter uma outra, um outro jeito de ser visto também. Eu acho que o livro não pode morrer apenas no papel ali. O conteúdo que tem lá, ele pode se expandir para diferentes maneiras. Você não pode... Uma diferença minha, eu acho, em relação a outras pessoas que fazem literatura é que eu não consigo achar que o livro acabou no documento do Word. Eu sempre tenho que passar para outros formatos e como que aquilo vai se desenrolar e chegar às pessoas. Muito mais do que simplesmente produzir um texto. A literatura não é um negócio distante, inalcançável, pelo contrário, ela tem que chegar ao máximo de pessoas e as pessoas têm que se habituarem a ver a literatura como um negócio cotidiano, faça parte da vida delas. E uma iniciativa como essa de trazer para um bairro mais carente, autores, promover oficinas e trazer livros ao contato dessas crianças é algo que já estimula desde cedo a ter o livro como um objeto, como um companheiro, algo que você anda sempre junto. Algo que você não vê aqui no Brasil, mas que você vai para o exterior, em alguns países, você vê crianças de 10 anos com livrinho debaixo do braço, só que não é um livrinho fininho, um livro infantil, você vê elas, vê com um calhamaço. Aí a coruja pegou o chapéu saci, aí apareceu uma bruxa lá. Olha que fofo, mano. Acho que as oficinas literárias têm uma importância fundamental nesse sentido de apresentar a literatura para muitas pessoas e no sentido de mostrar que a literatura é possível para qualquer um. Não existe isso do escritor, aquele sujeito iluminado, aquele sujeito inalcançável, nada. O escritor é um profissional como outro qualquer. Eu acho que o livro de papel não vai morrer nunca, porque mais que um formato, ele é um objeto com um histórico e com uma relação com as pessoas ímpar. O cheiro do papel, a textura da capa, abrir um livro, é algo que nenhum e-book te dá um prazer do mesmo jeito, sabe? Você ir a uma livraria, folhear, esses são hábitos de prazer que são inerentes ao livro impresso. Então, eu acredito que morrer ele não vai, nunca, mas que ele vai perder espaço, isso com certeza. Eu acredito que depende muito da proposta do escritor, mas eu acredito que todo escritor que queira comunicar realmente com os leitores ou com o maior número deles tem que estar atento a isso. Essa é uma realidade que a gente vive e até mesmo em livros como você disse, o Harry Potter, o Código da Vinci, tudo, a maneira como é escrita é uma maneira muito rápida, de leitura, uma maneira muito direta, as frases são impactantes e tudo mais. Então é um desafio hoje em dia isso, de você conseguir captar a atenção dessas pessoas que são metralhadas por informação a todo tempo e como você conseguir
comunicar de uma maneira que ela se sinta confortável em relação ao tempo. Eu acho que ela veio para marcar um período, mas eu acredito que daqui a uns tempos as pessoas vão sentir falta de algo mais profundo. Porque hoje em dia você vê que a síntese dominou tudo, né? Os jornais começam a perder força para ganhar força na internet, as reportagens estão cada vez mais curtas, a gente se comunica por e-mail, não mais por carta, e agora mais por SMS do que por message e tudo mais. Mas você senta para conversar com as pessoas, todo mundo sabe de tudo, mas o papo não consegue se aprofundar por mais de 5 minutos, né? E esse é um problema da síntese, essa superficialidade. E eu acho que daqui a uns tempos as pessoas vão se dar conta de que não adianta a gente também ser tão sintético assim. Para quem quer começar a escrever, começar a escrever. Não tem mistério, é chegar, seja a lápis, caneta, computador, grafitando, seja de qual maneira. Tem que começar a escrever para ver que não é algo tão misterioso assim. E a prática que vai levar a uma qualidade. Isso, ninguém nasce escrevendo maravilhosamente. É o exercício constante.